poderá comprar tudo, você nunca poderá ter tudo. Vincular a felicidade a ter coisas, é medir a vida pela régua da frustração. Por essas e por outras, não deve ser aí a vida que vale a pena ser vivida. Mas se não é aí, é onde então, professor? Eu vou então dar a palavra a um outro grande sábio, e esse outro grande sábio, ele viveu 350 antes de Cristo. Ele era muito incrível, ele inventou quase todas as ciências que você já ouviu falar. O nome dele é Aristóteles. Ele dava aula na sua escola chamada Liceu. E tudo que nós sabemos de Aristóteles são as aulas dadas no Liceu. E aí então alguém levantou a mão e disse: professor Aristóteles, eu tenho um monte de vida para viver. Então, para onde que eu tenho que direcionar minhas forças? Qual é o troféu que vale a pena levantar? Qual é o campeonato que vale a pena ganhar? E aí então Aristóteles responde, o maior sábio do seu tempo, um dos 3 maiores da história do pensamento. O grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Aí você olha e diz, justo na hora que o senhor falou, eu dei uma pescada, a pessoa me cutucou aqui do lado, eu não prestei atenção. Eu vou repetir para você. O grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Você olha e diz, achei bonito, anotei, vou usar no bar. Esperar as pessoas beberem um pouco, aí eu falo. Mas não sei se eu entendi o que ele quis dizer, não. Então eu vou te ajudar. Você adora goiaba e planta uma goiabeira no Polo Norte, porque você mora lá. A goiabeira morre em 2 horas sem dar nenhuma goiaba. Aí você pensa, uma goiabeira que morre sem dar nenhuma goiaba é uma goiabeira que fracassou, porque o grande barato de uma goiabeira é da goiaba, por isso ela chama goiabeira. Se o grande barato da goiabeira não fosse da goiaba, ela não chamaria goiabeira, ela chamaria Brigitte, mas ela chama goiabeira. Então é porque ela dá goiabas. Goiabeira sem goiaba é uma goiabeira fracassada. Então você pega outra, muda e planta na cidade de Ribeirão Preto. É outra história, temperatura é ideal, a terra é a melhor do mundo. E aí então, lá as goiabeiras são incríveis, as goiabas são mega goiabas. Aliás, em Ribeirão Preto a natureza nunca fracassa, a vida é viçosa, cidade onde eu nasci. Pois muito bem. Você então se pergunta, qual goiabeira viveu melhor? A do Polo Norte ou a de Ribeirão Preto? Resposta, a número 2, claro, porque ela deu super goiabas. Professor, eu entendi. Qual é mesmo o barato de Aristóteles? É que o grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive, como a goiabeira em Ribeirão. Aí você olha e diz, pô, do caralho a explicação, gostei. Eu só não entendi o que tem a ver comigo, exatamente. A felicidade de uma goiabeira nunca foi minha preocupação maior. Se pudesse dar um exemplo mais parecido comigo, eu agradeço. Então vou pegar uma criança agora, parece com você. Chama Salvador. Salvador está no 1º ano do fundamental. A professora ensina matemática e Salvador, por natureza, odeia matemática. Em compensação, desenha a professora maravilhosamente. No intervalo, os colegas jogam bola e, por natureza, Salvador odeia futebol. Em compensação, desenha os colegas maravilhosamente. No final de semana, os familiares se reúnem para almoçar. Salvador, por natureza, detesta as reuniões familiares. Em compensação, desenha maravilhosamente. Só não vê quem não quer. Goiabeira dá goiaba, Salvador dá desenho. Tem natureza de desenhista. Aí você olha e diz, e a vida de Salvador? Você poderia imaginar a vida de Salvador numa época em que desenhistas fossem perseguidos? Ah, houve isso na história? Nossa! Perseguição de artistas, perseguição de desenhistas, perseguição de pintores, época de obscurantismo e de intolerância. Nossa! E aí Salvador, por medo de ser agredido, poderia ter passado a vida inteira sem desenhar. Pare para pensar, natureza de desenhista, a vida inteira sem desenhar. É uma goiabeira no Polo Norte. Acontece que não foi o caso. Salvador viveu na chamada Belle Époque, numa época incrível, uma apogeu da cultura ocidental, numa época em que os desenhistas eram badalados e Salvador vai para curso de desenho, rapidamente supera seus mestres, usa técnicas que ninguém conhecia. Salvador usa a vida para se tornar o mais perfeito desenhista que a sua natureza pode permitir
que ele seja. Aristóteles tem um nome para isso. Quando você vai até o talo da perfeição que a sua natureza limitada permite alcançar, Aristóteles chama isso de excelência. E a busca da excelência, dia a dia, condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz, dia a dia. Tem a ver com o tablet? Jamais, a menos que o tablet ajude na excelência. Tem a ver com comprar e comprar coisas? Jamais, a menos que tudo isso contribua com a excelência. Porque o grande barato da vida é a perfeição de si mesmo nos limites da própria natureza. Falo dos limites da natureza, você me entende, somos limitados, não somos deuses. A envergadura é limitada, a força é limitada, a agilidade é limitada, a inteligência é limitada. Eu tive a honra de nadar com um grande nadador brasileiro chamado Ricardo Prado. Foi campeão mundial de 400 medley, recordista mundial de 400 medley. Ricardo Prado tinha singelos 1,67 de altura, mais ou menos 30 centímetros menor do que seus principais adversários. Nos limites da sua natureza, buscou o máximo de perfeição, excelência, condição de uma vida que deu certo. O pequeno João Carlos descobriu no primário que a vida era música e foi atrás da perfeição na música. O mundo dramaticamente mutilou a sua natureza. João Carlos não se incomodou, foi atrás do máximo de perfeição nos limites da sua natureza. João Carlos tornou-se um maestro excelente, orgulho do nosso país, o maestro João Carlos Martins, a quem eu aproveito para homenagear. Nesse momento, você olha e diz, Salvador Dalí, Ricardo Prado, João Carlos Martins, que mais você vai falar? Lionel Messi, por exemplo? E Lionel Messi é um excelente exemplo, porque a sua excelência depende da excelência dos demais do time. Lionel Messi joga no Barcelona muito mais do que na seleção da Argentina. Não porque os argentinos não saibam jogar bola, mas não há treino, não há repetição. Lionel Messi paga um preço por aquela desarmonia que no Barcelona não existe. Às vezes, a excelência de cada um depende da excelência de todos, da excelência do grupo. Você olha e diz, o senhor só cita exemplos fora da curva, não tem pessoas normais como nós. Tem sim, tem sim. Como eu disse, em 2015 eu saí da universidade, me tornei palestrante, felizmente tem quem queira me ouvir, como você percebe, mais ou menos um por dia. E aí eu podia ter chegado aqui mais cedo, como aconteceu, ter ficado esperando lá embaixo, como aconteceu, e eu podia estar pensando, bacana vai ser quando eu voltar para casa, eu gosto de voltar para casa, eu quero voltar para casa, enquanto não chega a hora de voltar para casa, eu tenho que dar essa porra dessa palestra, deixa eu ir logo lá dizer qualquer coisa, passar a régua e cair fora, para poder ir para casa. E se eu estivesse pensando assim, você teria todos os motivos do mundo para se decepcionar comigo. Eu espero que esteja percebendo que não é verdade. Aliás, no dia de hoje, até começar a palestra, a vida não foi nada reluzente. Acorda, para uma mala, coisa, vai para o aeroporto, está chovendo, está ruim o tempo, vai, decola em Congonhas, desce em Salgado Filho, Porto Alegre, chuva terrível, pega o carro, vem até aqui, espera, blá, blá. Nada de exuberante, nada de fascinante. E depois que a palestra acabar, pior porque vai ter que descer em Guarulhos ainda, entendeu? Então, é pior ainda. Então, se é ruim antes e é ruim depois, a pergunta que eu faço é, em que momento da vida no dia de hoje ela tem a melhor chance de ser exuberante, inesquecível, reluzente, brilhante, excelente, fantástica? Se não é nem antes e nem depois, só pode ser durante, agora, nesse momento. Afinal, minha natureza, como devem ter percebido, não é de goiabeira, tampouco de jogador de futebol, muito menos de nadador, menos ainda de desenhista, saltador com vara, velejador, nada disso. Minha natureza é de explicador. A goiabeira da goiaba, o explicador da explicação. O pensamento de Aristóteles é hermético e eu empacoto de um jeito a ser compreensível pelos repertórios mais variados. Esse é o trabalho do explicador. Tem excelência? Nossa,
Todos nós sabemos que o trabalho do explicador pode ser feito nas coxas ou pode ser feito com muito esmero. Tem excelência? Sim, a possibilidade de fazer cada vez melhor nos limites da sua natureza. Tem excelência? Claro, tem até nome para a excelência da explicação. Chama didática. Cada palavra conta, cada frase importa, cada exemplo é significativo. É aquele professor que não perde frase, não perde palavra, tudo é relevante. É aquele professor que você tem vontade de anotar do começo ao fim da aula, tem vontade de gravar tudo e transcrever quando chega em casa, tem vontade de apresentar para as pessoas, tem vontade de dizer que é aluno dele. Existem explicadores assim, explicadores que vão atrás do melhor que suas naturezas podem permitir alcançar. A excelência na arte de explicar, condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz, dia a dia, aula a aula, instante a instante. Claro que nem sempre foi assim. Até os 13 anos eu vivi pessimamente, porque não sabia qual era a minha praia. A expressão dos jovens, essa não é a minha praia, é a natureza de Aristóteles, é a essência de Aristóteles. Como assim não é possível explicar? É claro que é possível explicar, um pouco de esforço. Aristóteles chamava de natureza o que os jovens chamam de a minha praia. Eu não sabia qual era. Meu pai tentava me plantar em tudo que era lugar, me obrigava a nadar. Eu detestava nadar, detesto nadar, detestarei nadar eternamente. Se você, sempre tem alguém que diz, mas nadar faz bem à saúde. Mas nade você, nade, eu te incentivo, nade. E se você me disser que quem nada vive mais, pois então não saia da piscina, quem sabe você não morra nunca. Mas me deixa, né? Viver muito já é discutível o valor, nadando então é insuportável, né? Depois meu pai me levava no Morumbi para ver jogo de futebol, enquanto ele torcia eu descascava amendoim para ele. E ele às vezes me dizia, foi gol, aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar, moleque imbecil. Depois meu pai me levou em escola de arte, é tão legal arte, não é? Aristóteles tem uma frase que explica tanta coisa, ele diz, entregue a melhor flauta para o melhor flautista, ponto. Aí você diz, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se você não é bom flautista, vá fazer outra coisa e não enche o saco das pessoas. Nossa, tinha aula de argila e eu sempre fazia um cinzeiro para poder ir embora. Eu dava para minha mãe que usava de saboneteira, mas a minha mãe não tinha moleza, ela dizia, está cada dia pior isso que você traz. Depois da aula de argila tinha origami, que deve querer dizer coisa do demônio em japonês. A professora virou para mim, japonesa, dessas de panturrilha avantajada, era da altura que eu estava. Eu era um contemplador de panturrilhas. E ela dizia, Krobi-san, se tiver amigo doente, faz 1000 passarinhos desse que chucha no rabo, abana as asas e amigo cura. Eu falei, dona, se ele depender de mim para se curar, ele está fudido, eu não consigo fazer um passarinho. O que dirá 1000? Até os 13 anos foi assim, um fracasso atrás do outro. Mas aos 13 anos a vida mudou, e não foi coach, não foi, pelo menos não no meu caso, foi o professor de geografia mesmo. Ele entrou no primeiro dia de aula e disse que o curso seria de seminários dados pelos alunos. No sorteio dos temas para mim caiu o petróleo, o mais chato dos temas da lista, eu já estava acostumado, a vida seria sempre assim, a pior possível. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Aí quando eu subi no palquinho para falar, a sala estava como nunca tinha estado antes, nunca, abarrotada de gente. Tinha os meus colegas e os colegas das outras 4 classes entrando, com os professores, os padres, os coordenadores, as faxineiras, veio todo mundo. Eu acho que eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito nessa época. Eu sei que pela primeira vez em 13 anos eu gostei de estar onde eu estava. Vai aí a provocação. Que chance a sua vida tem de ser boa se você não gosta de estar onde está? Se a vida está só onde você está. Pela primeira vez em 13 anos eu não queria ir embora. Pela primeira vez em 13 anos eu não estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Pela primeira vez em 13 anos eu queria continuar exatamente ali. E para ter certeza que o seminário demoraria, eu não começava a falar.
Olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, começa ou vou te dar 0. Eu tive que começar e cheio de entusiasmo eu falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo. Aproveito para homenagear o autor do livro, meu conterrâneo de Ribeirão Preto, o grande geógrafo brasileiro Melian Hadas. Eu sei que eu disse rápido demais tudo o que eu tinha para dizer. Quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos de seminário. O colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali de jeito nenhum, mas não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo, aos 13 anos. Aí eu peguei e falei, se você acha que ter petróleo é uma maravilha, saiba que de fato tem petróleo que é muito bom. Mas tem petróleo que não presta, não energiza nada, não vira gasolina, não vira diesel, não vira gás, não vira porra nenhuma, e não adianta nada ter. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me disseram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo, eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei, todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Eles começaram a notar, então eu expliquei, do norte da Romênia, claro. Da região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu fiquei com medo e olhei para trás. O professor diminuiu o zoinho e balançava a cabeça. Ele devia estar pensando, esse cara não pode estar zoando com a minha cara, eu nunca ouvi falar dessa porra de Sildávia. Ali que eu vi que era matar ou morrer, se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Apontei o dedo e falei, o senhor sabia disso? Ele arregalou os olhos e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, e ele pegou lápis e papel, eu virei para mim mesmo e falei, esse lugar é do caralho, velho. A lição de Aristóteles é essa. Ele nunca disse isso desse jeito, mas eu digo. Quando você disser para você mesmo, esse lugar é do caralho, não saia daí. Esse é o seu lugar. É o habitat do animal do zoológico. É a baquiana do João Carlos, é a prancheta do Salvador, é a lateral direita do Cafu, é o comando de ataque do Romário, é a geleira do Amir Klink, é a sala de aula do explicador, o seu lugar natural, chance maior da vida valer a pena, único instante em que a excelência está ao alcance, a sala de aula do explicador, para quem tem natureza de explicador. 350 anos depois de Aristóteles, um outro grande sábio também nos ajuda. Qual é o grande troféu da vida? Só para você não se perder, o sábio Aristóteles disse que é a excelência, a perfeição de si mesmo. 350 anos depois, Jesus de Nazaré também responde. Outra resposta. Cada segundo da vida valerá muito a pena se você tirar de alguém um sorriso que sem você não teria podido sorrir. Uma frase que ele poderia ter dito facilmente. Cada segundo da vida vale a pena se você proporcionar um instante de alegria que sem você não seria possível. Um momento de felicidade que só você poderia ter dado causa. Uma vida, portanto, dedicada ao outro. Uma vida dedicada à vida boa do outro. Uma vida regida pelo amor, o amor pelo outro, qualquer outro, aquele que ele chamava de o próximo, ágape, um amor incondicional. Foram 30 anos na universidade dedicados à lucidez do meu aluno. O amor pelo aluno é a única justificativa plausível da escolha da nossa profissão. Nos últimos 12 anos, coloquei minhas aulas na internet. Milhões de pessoas fizeram o curso. Pessoas agradecidas, reconhecidas, que me abraçam e pedem uma selfie. Professor, haverá os que não sejam agradecidos, é verdade.
Professor, haverá os que não sejam reconhecidos, é verdade, mas então não adiantou nada, adiantou? Porque o grande barato da vida não está no agradecimento, não está no reconhecimento, não está na glória, não está no aplauso, não está na celebridade, não está no número de likes, não está no número de curtidas. O grande barato da vida está na disposição em oferecer o que você faz de melhor. A disposição de oferecer para aí não está vinculada ou atrelada a nenhum agradecimento, senão não passaria de troca, de barganha. Eu te dou aula, você me dá aplauso. Não é esse o amor de Jesus. No amor de Jesus eu te dou aula porque isso te faz bem, pelo menos eu suponho. Se você agradece, eu fico feliz. Se você não agradece, eu fico feliz também. Porque o grande valor da vida já rodou, já aconteceu. Eu me dispus a oferecer e me disporei sempre. Aqueles que pensam em comprometimento na vida profissional, deveriam ter a certeza de que comprometimento genuíno você tem com o seu filho pequeno, que é de todas as pessoas do mundo aquele que mais provavelmente você ame. Comprometimento tem a ver pelo menos com respeito pela existência do outro, respeito pela vida do outro, respeito pela alegria do outro, respeito pela sorte do outro, respeito pela posição do outro. Comprometimento tem a ver com um certo tipo de reverência à existência de alguém que é como você. Por essas e por outras, comprometimento requer uma certa maturidade espiritual. O mais normal é a mesmice da mesquinharia. O mais normal é você viver a vida centrado no próprio umbigo e preocupado exclusivamente com a própria comodidade. O mais normal é levar alguma vantagem em detrimento do outro e celebrar. O comprometimento é o contrário disso. É não aceitar a injustiça para o outro, em nome do outro e pelo outro. Por essas e por outras, a lição de Jesus de Nazaré nos ajuda demais da conta. Porque no final, só conseguiremos construir uma sociedade mais justa se de uma vez por todas aprendermos a respeitar quem está do lado, quem vive conosco, quem interage conosco, quem existe do mesmo jeito que nós, com as mesmas prerrogativas, com direito a desejos e ambições, uma questão de respeito e de consideração pelo outro, que encontra no amor a sua forma mais acabada, mais bem acabada, mais linda e mais dignificante da vida do homem. A excelência de Aristóteles, o amor de Jesus. Eu tenho mais alguns minutos para um terceiro troféu, um terceiro valor da vida. O homem em 1600 descobre que a vida é energia, Isaac Newton. E um seu contemporâneo, o filósofo holandês, um dos três maiores, Spinoza, chamará a nossa energia de potência de agir. A potência sobe, a potência desce, a potência sobe, a potência desce. Estamos no mundo, o mundo não sai da frente. Tem mundos que na relação conosco põem nossa potência para cima, mundos do bem, mundos bons. E tem mundos que na relação com o nosso corpo e alma nos apequenam, nos destroem, nos decompõem, mundo do mal, mundo ruim. Usaremos a inteligência para ir atrás do mundo que nos faça bem. Usaremos a inteligência para nos relacionar com aquilo que nos potencializa, nos energiza e nos distancia da morte. Somos um esforço para perseverar no próprio ser. Nossa, eu tive um problema na lombar, me indicaram uma fisioterapeuta. Quando eu cheguei e ela apareceu, era uma época que eu enxergava. Nossa, ela era linda, vestida roupa de ginástica, um avental branco por cima, óculos redondo. E ela disse ainda simpaticamente, eu estou 3 minutos atrasada, você me espera? Nossa! Eu disse, esperarei a eternidade pelo seu atendimento. Ela me deitou no tatame, começou a me apertar, perguntou se eu estava sentindo alguma coisa.
Eu disse emoções confusas. Ela disse na lombar. Falei, na lombar nada ainda. Terminando o atendimento, ela disse, precisa alongar a lombar. Eu falei, não sei fazer. Aí ela falou, vem aí que eu te ajudo. Marcamos toda terça às 6 da manhã, e na segunda eu já era um homem feliz. Porque terça tinha fisioterapia, eu a batizei de esticadora. Era tão legal encontrar a esticadora que eu passei para segunda, quarta e sexta o esticamento. Era importante alongar tudo. E numa sexta eu estava chateado, porque sábado e domingo não tinha nada, então eu perguntei, gosta de comida japonesa? Ela falou, adoro. Então eu disse, quer ir no Japa comigo amanhã? Ela falou, por que não? Nem dormi de sexta para sábado. Cheguei 1 hora antes no endereço que ela me deu, estava linda. Pela primeira vez eu a via vestida para sair. Eu entendi que aquilo era uma usina de potência. Comemos sushi, sashimi, e quando eu a deixei em casa, eu disse, não acho que a gente podia se ver mais vezes? Ela falou, a gente já se vê segunda, quarta e sexta, às 6. Eu falei, não, que nem hoje assim. Ela sorriu e entrou. Acho que foi ver o que sentiu, mapear os afetos. As mulheres tão superiores, em questão de sentimentos, trabalham em outra categoria. Acho que ela concordou com o que eu disse. Em pouco tempo a gente estava casado, está casado até hoje, e é impressionante. Toda vez que eu vejo a esticadora, a minha potência sobe imediatamente. Excelência, amor e alegria. E se um dia nos perguntássemos, educar para quê? E se algum dia saíssemos da mesmice e nos perguntássemos, poxa vida, já que o homem não é só instinto, tem vontade e precisa aprender a viver, por que não discutir na escola os valores da vida? Por que não preparar para a vida? Por que não apresentar os grandes troféus da vida? Por que não explicar por que os gregos achavam tão bom a excelência? Por que Jesus falava de amor? E por que os modernos falam de energia para cima, potência e tantos outros valores? Por quê? Por que esse tema é sonegado? Por que esse tema não consta do currículo? Por que não cai no vestibular? Os valores da vida. O que haverá de mais importante do que isso? De que adiantaria ter estudado as organelas citoplasmáticas, ter decorado os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, saber que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, se você pensa em se matar dia sim, dia não? Por essas e por outras, vai aqui uma alerta, uma reflexão sobre a vida. Obviamente, tema escolar, tema de educação, tema familiar, tema que deve atravessar a vida da criança sempre, porque no vazio da reflexão entra a reflexão ruim, entra o valor pífio, entra a indignidade, entra a vida sem valor, a vida que não presta, por vazio, por falta de contraste, por falta de repertório. E nesse momento, eu te diria que nem todo mundo é uma esticadora. Às 5 da manhã, quando eu acordava para trabalhar, minha potência era baixíssima, próxima do zero, não sei como nunca morri dormindo. Eu sei que aqui tem gente que acorda cedo e cantando, pessoas que acordam cedo e cantando são pessoas do mal, elas humilham as outras. Aí eu ia para o vaso arrastando, no vaso a potência já subia um tiquinho, tomava um café mais um tiquinho, tomava um banho mais um tiquinho, aí saía de casa às 6h30, chegava na cidade universitária às 7, começava a chegar os alunos, eu começava a falar, a minha potência termina de subir quando eu falo, porque eu adoro me ouvir falar. Eu, por mim, me ouviria falar eternamente. É impressionante como eu entendo quando eu mesmo explico, é incrível, eu adoro me ouvir falar. E se você disser, você é arrogante, não, é um jeito barato de viver bem, porque vamos combinar que falar não custa tanto. Ah, mas precisa de gente ouvindo. Quem falou? Eu ponho baldes
E falo para os baldes, eles me entendem. Eu adoro me ouvir falar. É incrível, às 10 da manhã estou em cima da mesa gritando, e você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Às 5 não conseguia levantar da cama, às 10 parece um doido em cima da mesa. Resposta de Spinoza, a potência de agir não parou de subir. Então ele cria um conceito. O que é um conceito? Um conceito é uma palavra que está no lugar de uma ideia. O conceito é uma palavra que significa uma ideia. Qual é a ideia? A potência não parou de subir. Qual é a palavra? Alegria. A alegria. 1630, invenção de Spinoza. A alegria. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Alegria. Filé mignon da vida. Se você for vegetariano, a berinjela da vida. Alegria. Tesão máximo de viver. Excelência, amor e alegria. Mais alguma coisa, professor? Num livrinho com o Leandro Carnal, intitulado Felicidade ou Morte, eu disse que felicidade é um instante da vida tão bom, mas tão bom que você não queria que acabasse. Ah, mas acontece? Acontece. Eu lembro das entrevistas no Jô, quando elas eram boas, o Jô dizia, falamos aqui com não sei quem, e todo mundo, porque tinha acabado a entrevista. Você está no bar e a pessoa diz, eu vou embora, você diz, fica mais um pouco, amanhã é domingo. Você queria que a conversa continuasse. No meu caso, cinema argentino, Ricardo Darín, são filmes que não podem acabar. Que mais? Tieta. A novela não podia ter acabado nunca. Eu chorava no fim de Tieta. Tieta não poderia me abandonar. Tanto que a esticadora comprou Tieta em DVD. Eu assisto milhões de vezes o mesmo capítulo. Mas para finalizar, ao meio-dia, depois de 4 horas de aula, um aluno na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo levantou a mão e perguntou, professor, o senhor vai repetir essa aula em alguma sala à noite? Falei, vou. Se incomoda se eu vier assistir de novo? Não. Se incomoda se eu vier com a minha mãe? Não entendi. Sabe o que é absurdo? Toda vez que eu tenho aula com o senhor, eu conto para ela o que eu aprendi. Eu retomo a aula, eu almoço com ela contando o que eu aprendi. Ela não acredita muito que o senhor seja como o senhor é. Eu tento até imitar o senhor, mas não fica bom. Ela tem que ver, é ela que tem que ver. Se ela vê uma, ela vai querer ver todas. Ela tem que ver, professor. Se não tiver lugar, ela entra e assenta, eu as fico lá de fora. Ela tem que ver. Eu, cada vez mais enternecido com o menino, perguntei, por que a mãe exatamente? Ele disse, professor, olha só a coragem, olha a coragem contra o bullying. Sabe o que é, professor? A minha mãe é a pessoa que eu mais amo desde que eu nasci. Tudo que eu vejo de bom eu queria que ela visse. Tudo que eu ouço de interessante eu queria que ela escutasse. Ela tem que ver sua aula, professor. Eu não vou me conformar se ela não puder assistir. Enquanto o menino falava, eu pensei, felicidade. Um instante de vida tão bom, mas tão bom, que você não se conforma da ausência das pessoas que mais ama. Um instante de vida tão bom, que você queria muito que aqueles que você mais ama estivessem com você, para compartilhar aquele momento bom. Talvez porque felicidade seja compartilhamento. Talvez porque felicidade seja convivência. Talvez porque felicidade seja solidariedade, lealdade, amizade e amor. Talvez porque felicidade precise de mais de um. Talvez porque tenhamos sido feitos para isso. Mais um valor da vida. A felicidade. Quem sabe, pelo menos por um segundo, você tenha pensado em alguém que poderia ter gostado de me ouvir e que não veio. Se isso aconteceu, eu proporcionei a você o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra. Um instante de vida que valeu tanto a pena, que você não se conforma que ele ou ela não vieram. Na próxima a gente repete, e você dá um jeito deles virem. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. All beyond